Olá, caros amigos e amigas. Hoje, segunda-feira, 31 de outubro de 2022, e nós estamos fazendo uma pesquisa sobre a importância do jornalismo impresso. E a gente quer saber de profissionais da comunicação, profissionais do jornalismo, né, o jornalismo profissional, sobre qual é a opinião deles a respeito do jornalismo impresso, se tende a acabar, se tem diminuído ou não a tiragem, né, a circulação dos jornais impressos, tanto em São Paulo como no Brasil e no mundo. E a gente foi atrás de 4 profissionais para saber a opinião deles sobre este tema tão importante. Acompanha com a gente. Esse é o lugar onde passa a história de Guarulhos. Que é isso, prazer. Prazer todo meu. Vamos lá, estamos aqui com a maior honra, a maior satisfação de fazer aí um diálogo breve, jornalismo impresso, que é o meu amigo Roberto Samuel. E estou aqui nos estúdios da TBL Comunicação, que é uma referência de jornalismo em Guarulhos. Roberto, eu agora numa posição de estudante, né, mas aqui é para dialogar contigo, para que você fale um pouco da importância do jornalismo impresso. Eu acho extremamente importante. O jornalismo no papel é como se fosse um documento, né? E o texto é maior. Eu tenho reparado que o que é escrito na internet, os textos são menores. Mais superficiais, talvez? Superficiais, não se aprofundam tanto. Pela tendência da tecnologia, sim, eu acredito que os jornais impressos devam chegar ao fim, infelizmente, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas. Deve findar. As revistas eu acho que durem um pouco mais, mas a tendência realmente é ir tudo pelo digital, né? Eu espero que sempre haja jornais impressos, que eu acho muito bonito, eu acho mais profundo, mais trabalhado. Como você disse, um documento histórico, né, que fica eu lembro que numa ocasião em que eu trabalhava na Secretaria de Cultura, a Folha Metropolitana disponibilizou um acervo gigantesco para o arquivo histórico da cidade, né? E você teve já alguma participação no jornalismo impresso, né? Eu sei, mas o público talvez não saiba, então é importante que você conte brevemente. Já trabalhei em vários jornais, colunas políticas, mesmo matéria. Em Guarulhos, vamos deixar aqui, eu quero registrar o Spot Show, que era do jornalista chamado Jair Galhardi, revista do Farol, aqui da cidade de Guarulhos, Folha Metropolitana e também no rádio. Eu trabalhei. E quando as pessoas veem escrito, veem no papel, parece que tem um outro significado do que você ter visto na internet. Eu acho que ainda o que é escrito no papel, ainda o subconsciente do leitor dá uma maior importância. Pô, muito obrigado. Como eu falei, é algo breve, mas obrigado pela oportunidade de estar aqui no seu espaço de trabalho, e é um prazer. Olá, eu sou muito suspeito para falar do jornal impresso porque eu comecei minha carreira no jornal impresso. Eu sou do interior de Sorocaba, comecei minha carreira no Jornal Diário de Sorocaba, depois eu fui trabalhar ao mesmo tempo na Rádio Ipanema. Eu sempre gostei de rádio, e da Rádio Ipanema de Sorocaba eu vim para a Jovem Pan em 95 e estou aqui na casa até hoje. A rádio que virou TV, a Jovem Pan, então, hoje, que tem uma cobertura também do rádio espelhada na TV e uma TV fechada. Para falar sobre o jornal, foi uma grande experiência, porque eu saí da faculdade e na prática eu vivenciei o que é ser jornalista, começando no Jornal do Interior, então tendo muitas oportunidades. Eu acho que neste momento não se trata de ser contra ou a favor do jornal, é perceber, né, que houve essa mudança muito grande na mídia. Eu acredito que há público, mas nós percebemos também de que houve uma redução expressiva na tiragem do jornal.
uma nova geração que nunca segurou um jornal na mão e não vai segurar. Crianças hoje que pegam uma revista e passam a mão assim, como se fosse a tela touchscreen, né? Quer dizer, nunca tiveram essa questão de folhear uma revista, folhear um jornal, ficar com aquela sensação de ler. Então, acho que é uma mudança, não apenas no Brasil, uma mudança de comportamento. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Sami. Eu sou jornalista, formado há 10 anos já. Eu trabalhei 6 anos, hoje eu trabalho aqui na Associação Comercial de São Paulo como analista de comunicação, mas eu já fui repórter por 7 anos, eu já trabalhei com produção de textos também, e hoje eu vou contar um pouquinho por que eu acho os jornais impressos, por que eu acho que os jornais impressos devem existir sim ainda. Eu sou um cara que puxa essa minha opinião também um pouco pro lado do saudosismo, né? Porque eu aprendi a gostar de jornal lendo jornal impresso. Eu lembro assim da minha adolescência, que foi quando eu comecei a gostar de jornalismo, quando eu comecei a me interessar assim pelas notícias. Então, lendo o jornal impresso, recebia jornal impresso em casa, lia revistas, jornais como Folha, Estadão, o Diário de São Paulo, que ainda existia, o Jornal da Tarde, que ainda existia, revistas Veja, Isto É, até revistas de assuntos de fofoca, como Contigo, Caras, etc. Então, sempre gostei muito de ler e sempre gostei da leitura física, assim, né, de livros, de revistas, jornais. Então, eu sou um cara que eu sou a favor, sim, da existência do jornal impresso. O problema é que hoje os jornais impressos eles têm uma dificuldade muito grande de como sustentar. Antigamente a publicidade ela alcançava muitos resultados, as empresas investiam em publicidade através do jornal impresso porque eu imagino que elas tinham e alcançavam muitos resultados, né? Elas chegavam aí nos públicos específicos que elas precisavam chegar. E hoje a gente sabe que não é bem assim, não funciona mais bem assim, né? São poucas, aí a publicidade é cada vez menor nos jornais impressos. Se a gente pegar números aí, deve ser os investimentos assim que as empresas fazem em publicidade visando a divulgação em jornal impresso são cada vez menores, então há uma dificuldade em como os jornais podem se sustentar. A gente vê aí o Estadão, a gente temos alguns poucos jornais impressos funcionando. Aqui em São Paulo a gente vê o Estadão, a Folha de São Paulo, que são os mais conhecidos, assim, o Valor Econômico, que é uma mídia especializada em economia. Mas antigamente a gente tinha outros grandes jornais também aí concorrendo, né? E só sobraram poucos, sobraram esses aí que eu citei, né? E por conta dessa dificuldade mesmo, assim, antes os jornais eles poderiam sobreviver com publicidade e hoje eles têm que se sustentar de outras formas. A Folha, por exemplo, eu imagino que eles ainda atraiam grandes publicidades assim para vender o jornal, para divulgação de produtos, mas a Folha faz parte de um grupo, do grupo UOL, que já parte aí também de uma mídia de notícias online. O grupo Folha tem um banco que é o PagSeguro, né, que provavelmente também contribui para esse lado. Então eu entendo essa dificuldade e é uma maneira que eles têm que raciocinar e pensar nas estratégias para que ainda existam os jornais físicos, né? Hoje também as pessoas consomem mais notícias pela internet, né? A gente fica sabendo aí das notícias praticamente de forma imediata, assim que elas acontecem. Então esse é um outro problema que eu também enxergo assim no jornal impresso. Por exemplo, antigamente a gente via as notícias pelo jornal, a gente ficava sabendo das coisas pelo jornal no dia seguinte, pela manhã, quando a gente pegava o jornal. Hoje as notícias já chegam de forma imediata para a gente, seja pelas redes sociais, chega pelos sites de mídia. Então, inclusive as pautas desses jornais impressos, pelo menos os que existem hoje ainda, elas têm que ser mais focadas nos desdobramentos dessas notícias, né? Tem que ser matérias mais aprofundadas. Por isso que a gente vê mais comentaristas também fazendo... Ô Thiago, bom dia. Essas respostas acho que eu posso até dar para você por aqui mesmo, porque eu sou bem convicto do que eu penso, né? A não ser que você queira me encontrar
encontrar não tem problema, mas assim, eu sou totalmente favorável, até porque não é todo mundo que vive nessa bolha aí de rede social. Rede social é uma bolha, claro que as pessoas com menor poder aquisitivo, que estão 5 horas da manhã no ponto de ônibus, né? Não fica o tempo todo no Facebook, Instagram, postando fotinho de pratinho de comida, não tendo informação. A informação desse povo é televisão quando chega em casa, entendeu? Então, se você coloca um jornal só digital, você tira, né? Você exclui esse público aí, porque a pessoa, infelizmente no país, né? Nós temos aí a grande maioria pessoas desfavorecidas, né? Pessoas que estão aí no dia a dia trabalhando para pagar o almoço, para pagar a janta do próprio dia. Então elas não estão acessíveis como a gente aí, né? No mínimo aí você veja que o brasileiro é no mundo dos que ficam mais online, mas é uma bolha. Eu fico 15 horas por dia conectado no mínimo, porque eu trabalho com isso, minha profissão é essa. Mas eu acredito muito ainda no jornal impresso, porque, vamos dar o exemplo de Guarulhos que você falou. Guarulhos é grande, tudo bem, tá na internet, todo mundo tem acesso. Todo mundo, vírgula. Por exemplo, a moça que me ajuda aqui, minha assistente aqui, que faz limpeza em casa e tal, ela só tem internet quando ela põe crédito. Quando ela não tem crédito, né, eu não consigo nem telefonar para ela. Entendeu? Então, a importância do Guarulhos, especificamente Guarulhos, não temos uma TV aberta da cidade. Então, vocês podem ver até pelos horários eleitorais gratuitos. A gente fica assistindo São Paulo nas eleições municipais. Entendeu? Não tem uma TV de Guarulhos. A gente assiste o SBTV, que fala da capital, que fala e às vezes de Guarulhos, e geralmente quando é tragédia, quando é alguma matéria sensacionalista, nada de agenda cultural ou pautas positivas diárias.